Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja. Uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de exortação ao seu coração. Que bom que você está com a gente neste domingo pela manhã. Mais um domingo que Deus nos concede pela sua graça. Por isso, vivamos e nos alegremos neste dia, pois esse dia é um dia que o Senhor nos deu para a sua honra, para a sua glória. Nós vamos ministrar a palavra daqui a alguns instantes. Queria lembrar você do culto à noite presencial. Se você pode, você deve participar, para que a igreja no seu todo possa adorar ao Senhor. Alguns ainda na sua casa, assistindo e participando do culto online, mas você que pode, participe presencialmente do culto. Eu quero orar para iniciarmos a nossa meditação, o nosso encontro nesta manhã. E eu peço que você se coloque diante de Deus, com o coração aberto, com a alma alegre, esperando sempre uma palavra nova do Senhor. E vamos sair desta palavra, deste momento, deste encontro, com certeza renovados pelo poder do Senhor. Vamos orar assim. Pai, nós te louvamos e adoramos o teu nome. Queremos agradecer mais um dia de vida que o Senhor nos dá, mais esse domingo, mais esse primeiro dia da semana, agradecendo a semana que passou, a tua boa mão sobre nós, o teu cuidado, a tua paz, a tua provisão, e nós somos gratos e queremos agradecer nesta manhã pelo dom da vida, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, as alegrias, as tristezas, tudo concorre, ó Deus, com certeza para o nosso bem. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha que está participando deste momento em volta da tua palavra. Que todos nós sejamos abençoados, ricamente abençoados pelo Senhor. Eu oro agradecido no nome precioso de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus, ela é sempre uma palavra orientadora, e busque a orientação na palavra de Deus. Ela diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Nós choramos com a família do Marquinhos, da Lúcia, pelo falecimento do Cecílio, seu pai. E nós pedimos de Deus a bênção, aquele bálsamo que só o Espírito Santo pode dar de consolo para o Marcos, para a Lúcia, para a sua família, para a Bruna, para os demais familiares, que a bênção e o consolo do Senhor estejam sobre eles. Eu queria orar depois e eu quero convidar você também a colocar essa família diante do Senhor em oração. Ontem, no sábado, tivemos mais uma cantina missionária, com certeza a última cantina desse ano, promovida pela MCM. E você que participou desta cantina, comprando cachorro-quente, com certeza você está abençoando o Brasil. Você está abençoando o mundo, porque todo esse dinheiro arrecadado vai ser encaminhado para as nossas juntas de missões mundiais e nacionais, que promovem o evangelismo no Brasil e no mundo. Que bom, né? Nós podemos participar da ação de Deus no mundo, mostrando o evangelho da salvação. Queremos orar, nos alegramos agora com os aniversariantes da semana. No dia 23, a Rosiane, a esposa do Dirceu, fez aniversário. No dia 23 também o Ed Carlos, casado com a Janeine, e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, Rosiane e Ed Carlos. E no dia 28, o Charles, nosso irmão Charles, esposo da Aline, completou mais um ano de vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre estes servos do Senhor e eles sejam produtivos na obra do Senhor, felizes na obra do Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor, com alegria servindo ao Senhor. Parabéns, portanto, a Rosiane, ao Ed Carlos e também ao Charles. E eu quero mais uma vez orar
agradecendo pela vida desses servos e pedindo a bênção do Senhor sobre a família do Marcos e da Lúcia, da Bruna, que perderam o seu ente querido. Vamos fazer assim agora. Pai, mais uma vez chegamos ao trono da Tua graça, porque nós carecemos do Senhor. E eu peço agora, no nome de Jesus, que o consolo que vem do Teu Espírito Santo, a paz que nós não entendemos, esteja sobre a vida do Marquinhos, da Lúcia, da Bruna, sobre os demais familiares, ó Deus, pela perda do seu ente querido. Que a Tua presença, ó Deus, seja muito verdadeira, muito real, esteja suprindo a falta do Cecílio, ó Pai, que faleceu. Ó Deus, esteja sobre essas famílias, ó Pai. Pai, eu quero agradecer a vida da Rosiane, do Ed Carlos, do Charles. Eles são Teus filhos, são Teus servos. Que a Tua bênção continue sobre eles. Obrigado por mais um ano de vida. E que esse novo ano que eles iniciam possa ser um ano de bênçãos, um ano de serviço ao Senhor com alegria. Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, porque nós carecemos da Tua bênção, carecemos da Tua graça, e receba toda esta adoração, receba toda a nossa oração, a nossa petição, toda a nossa ação de graças. Vem nos abençoar nessa nova semana que iniciamos. Cada filho, cada filha que está participando desse momento. Ó Deus, fala conosco ainda através da Tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Temos estudado o livro dos Salmos. Você que tem acompanhado, quem sabe você está chegando pela primeira vez, todos os domingos pela manhã eu tenho ministrado nos vários salmos contidos na palavra do Senhor. Os salmos são experiências marcantes, íntimas do salmista com o Senhor. E ele passa então para nós, para que nós aprendamos com ele a ter essa intimidade com o Senhor. Eu quero hoje estudar o Salmo número 51. O Salmo número 51 é um salmo muito especial. Não é um salmo pedindo bênção ou intercedendo pelas... Não, é um salmo de perdão. É um salmo de reconhecimento de pecado, de pecaminosidade. E por isso ele é um salmo especial. E eu quero convidar você a estudar comigo este salmo, ao menos iniciarmos neste domingo o estudo desse salmo. Que ele possa ferver no seu coração, arder na sua alma, e nós possamos entender a realidade da nossa vida em relação ao Senhor. O Salmo 51 é um salmo de Davi. Logo após o seu pecado, ele faz e escreve este salmo. Vamos lê-lo agora. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque tu não te comprases em sacrifícios, senão eu os o daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Que lindo salmo de Davi. Eu quero começar hoje esse estudo com os 2 primeiros versículos, quando ele inicia o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele inicia dizendo: tem misericórdia de mim. Nós olhamos para Davi, já vem à nossa mente o seu pecado de adultério com Batseba, levando Urias ao campo de batalha para ele morrer, o homicídio dele. E já queremos olhar para Davi, condenando Davi, mas esquecemos que nós também somos pecadores. Mesmo regenerados, ainda pecamos e precisamos fazer esta oração: tem misericórdia de mim. E o meu desafio nesta manhã é que você entenda a necessidade de sempre pedir perdão da tua pecaminosidade, do teu pecado. E esta palavra é uma palavra para aquele que não é salvo, que não encontrou Jesus, não foi tocar, não se deixou tocar, e uma palavra para nós cristãos também. Alguém já disse que o ser humano ele tem 3 necessidades básicas: o alimento, a vestimenta e onde morar, a habitação. Todavia existe uma necessidade maior, evidentemente maior, que não está nesta lista: a necessidade de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. E Jesus Cristo é aquele que veio nos salvar. Eu preciso crer nesse Jesus Cristo. E a pergunta sempre é: por que as pessoas precisam de salvação? Por que eu preciso de salvação? E por que eu, que já sou salvo, preciso anunciar às pessoas que elas precisam de salvação? Sabe por quê? Por causa da nossa pecaminosidade. Pecado que existe em nós. Porque todos nós somos pecadores, diz a Bíblia em Romanos, diz que Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. E quando fala todos, eu estou incluído, você está incluído, toda a humanidade está incluída. Às vezes até as pessoas, nós mesmos como crentes, reconhecemos a nossa pecaminosidade, mas a maior parte do tempo nós esquecemos que somos pecadores. Maior parte do tempo nós esquecemos que somos pecadores.
E só Jesus Cristo pode nos salvar. A Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, de maneira mais especial, eu e você, que somos crentes, membros de igreja, cristãos, muitas vezes nós temos dificuldade de entender que, apesar de salvos, nós continuamos pecadores. Apesar de salvos, nós continuamos pecadores. Porque temos três inimigos: o mundo, estamos nesse mundo, o diabo e a nossa carne, estamos nessa carne. E eu queria desafiar você a entender isso. E muitas vezes, quando olhamos para esta verdade, esse vislumbre da impossibilidade de pecar, isso pode gerar em nós dois sentimentos. Um primeiro sentimento é o perfeccionismo. Agora eu sou salvo, eu não peco mais, e sempre houve uma tendência de alguma ala da igreja pensar assim: eu não peco mais, agora eu já sou uma nova criatura, mas continua pecando. Continua tapando o sol com a peneira, não pedindo perdão, colocando sempre uma carga insustentável da culpa, porque o pecado nos leva à culpa. E se nós tapamos o sol com a peneira, dizendo não temos culpa, nós não corremos para a graça de Deus perdoadora. Então, algumas pessoas, elas entendem: eu já sou salvo, já sou um cristão, eu não peco mais, e continua muitas vezes pecando. A Bíblia diz que o crente, ele não vive no pecado, constantemente pecando, não. Mas ele pode ocasionalmente pecar. Alguns então acham: não, eu não peco mais, e vive uma vida que não corre para pedir a graça e o perdão de Deus, e não se arrepende do seu pecado. Outros, por outro lado, eles se relaxam o padrão de santidade. Já que eu sou crente, já que eu sou salvo, sou cristão, e eu continuo pecando, é bobagem eu lutar contra o pecado. E desprezam a santidade de Deus. O primeiro sentimento é o sentimento de escravidão. Eu não peco, mas continua pecando, e a culpa do pecado vem sobre ele e ele é escravo. O outro sentimento é o de libertinagem. Então eu posso fazer qualquer coisa. Posso fazer qualquer coisa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se eu peco 2 vezes, Deus me perdoa 3. É outro sentimento errado. E esse salmo nos ajuda a entender que nós, como cristãos, podemos pecar? Sim. Não devemos viver no pecado? Não. Mas entender, como João diz na sua primeira carta, o correto é que o cristão ande na luz. Este é o correto, desfrutando tanto da transformação da vida regenerada, como do perdão do Salvador. E o meu desafio para você é: desfrute desta vida regenerada que Deus te deu. Mas se por acaso você tem pecado, ou está em pecado, corra para o Senhor e peça o perdão do Senhor. Vamos estudar esse salmo. Salmo número 51. Para o entendimento dessa questão de pecado. Será que eu continuo pecando? Eu posso pecar? Deus me perdoa? Esse Salmo 51 nos ensina isso claramente. É só você olhar para a vida de Davi. E Davi é uma das pessoas mais qualificadas a nos ensinar sobre o pecado. Ele foi um pecador. Ele pecou. Ele cometeu adultério com Batseba, a esposa de Urias. Urias, o soldado que ele mandou para frente da batalha para ele morrer, para não saber do seu adultério com Batseba. Portanto, Davi, ele cometeu adultério e homicídio. Pecador.
mas ele se volta para Deus. É interessante e importante eu olhar isso. Muitas vezes nós cometemos erros, muitas vezes desagradamos a Deus e ficamos remoendo aquilo com remorso só. Remorso não adianta, nós precisamos nos arrepender. O remorso não nos dá descanso e por isso ele diz: eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Só o remorso dá esta culpa, não dá descanso. Somente arrependimento dá descanso. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados. Ele os joga no fundo do mar e ele não se lembra mais. Não é por acaso, meus irmãos e minhas irmãs, que a Bíblia chama Satanás de o acusador. E um dos seus trabalhos mais persistentes é encontrar crentes que cometem pecado. Um dos seus trabalhos mais persistentes é encontrar crentes que cometem pecado. E uma vez que ele encontra esta vítima, ele fica diariamente tentando para convencer esta pessoa, primeiro, que ela não vale nada, que o seu pecado é imperdoável, que não tem jeito mais para ela. E isso acontece muitas vezes com o não salvo e com o salvo mesmo, com o crente. Ele peca, Satanás vem e acusa, o teu pecado não tem jeito, e a pessoa vive com aquela síndrome da culpa e não corre para Deus pedindo perdão. O meu pecado está diante de mim, diz Davi, remorso e condenação. Mas ele corre para Deus e pede perdão. Meu querido, minha querida irmã, o Espírito Santo, ele quer sempre nos libertar do remorso. Se nós temos fé e coragem para confessar os nossos pecados e entregar a nossa vida a Ele, a Bíblia diz que Deus perdoa nossos pecados e nos restaura. Eu queria dizer para você esta manhã que o remorso é obra do inimigo, mas o arrependimento é o milagre que o Senhor opera naqueles que confiam neles. Por isso, Jesus convida aqueles cansados e oprimidos pelo remorso e pede que eles venham a Ele pedindo perdão. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isto é arrependimento, recuperação. Davi, sim, ele foi um grande pecador, mas ele pediu perdão. Ele se colocou diante do Senhor. Ele entendeu a questão da obra do pecado na sua vida, a pecaminosidade no coração do homem. E Deus então outorga a esse rei um entendimento tão exato e tão profundo que ele é capaz de explicar o íntimo do íntimo lá do nosso coração para nós mesmos, que muitas vezes nós mesmos não entendemos. Ele nos oferece uma percepção valiosa a respeito do erro, do pecado, muito maior do que qualquer terapia que livros e livros possam oferecer. Eu queria que você imaginasse esse homem, Davi, desde cedo um guerreiro, matou o gigante Golias, como rei de Israel, um homem com todo o poder na nação, um guerreiro, quantas vitórias Israel teve sob o seu comando, um rei altamente capacitado, um homem acima do normal, mas esse homem agora ele está chorando, lágrimas correm dos seus olhos, avermelhados, e ele começa a chorar e a escrever. Mas para quem será que ele está escrevendo? Quem sabe ele está escrevendo uma carta pedindo perdão à família do homem que ele assassinara?
Não, não. Ele está escrevendo uma carta para Batseba, informando e dizendo a ela que o filhinho deles iria morrer? Não. Ele está escrevendo uma carta para Deus. Davi, no Salmo 51, ele está escrevendo uma carta para Deus. E muitas vezes nós precisamos escrever uma carta para Deus. E o Salmo 51 é essa carta dele dizendo e começando: ó Senhor, tem misericórdia de mim. Ele reconhece com lágrimas a sua indignidade. Alguém já disse que o Salmo 51 é o guia do pecador. Outros dizem que é o regresso do pecador. E por isso eu preciso estudar esse salmo. O grande pai lá da igreja primitiva, Atanásio, ele recomenda a alguns cristãos a quem ele estava escrevendo que repitam este salmo quando acordam à noite. A mente trabalhando não conseguem dormir por causa do erro, por causa do afastamento de Deus, porque pecaram, a pecaminosidade lá dentro. Ele diz: corra e faça essa oração. E Deus vem e alivia. Spurgeon, o grande pregador, ele diz: ao nos lembrarmos do pecado de Davi, permaneçamos na sua penitência, isto é, pedindo perdão. Mas olhe também a longa série de castigos que tornaram a sua vida depois do pecado uma história tão pesarosa. Porque Deus perdoa sim, mas as consequências do pecado vêm. E através desse Salmo 51, é possível eu e você entendermos que a semente do pecado continua arraigada na pessoa, mesmo depois dela ter sido salva. Por isso, outra vez é necessário que eu e você façamos essa autoavaliação da nossa vida diariamente. Uma autoanálise, pedindo perdão a Deus por tudo aquilo que tem desagradado a Deus. Este é um salmo que eu e você precisamos aprender. Reconhecimento do erro, reconhecimento do afastamento de Deus, reconhecimento de que fizemos aquilo que desagradou a Deus, ou deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus. E este salmo, eu e você precisamos ter muito na mente quando ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele primeiro, ele reconhece o seu pecado. Muitas vezes nós não queremos reconhecer o nosso pecado. Como eu disse, tapamos o sol com a peneira. Ele faz uma descrição do seu pecado. Não adianta orar dizendo: Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Não é isso. É aquele pecado específico. Pedimos perdão e deixamos de fazer aquilo que erramos. E também aí ele pede o perdão do pecado. O perdão do pecado. Quando nós fazemos esta oração, Deus vem e nos encontra com a sua graça. E quando ele reconhece o seu pecado, ele usa nesses primeiros 2 versos 3 palavras que se confundem muitas vezes: transgressão, iniquidade e pecado. Transgressão, iniquidade e pecado. Ele inicia dizendo: apaga as minhas transgressões. Sabe o que é a transgressão? É uma palavra muito forte. Significa libertar-se ou apartar-se de Deus. Significa se rebelar e ultrapassar conscientemente aquele limite fixado por Deus. Quando você dirige acima da velocidade, você está transgredindo a lei. Você olha a placa diz 80 km por hora e você conscientemente
vai correndo a 100 por hora, a 120 por hora. E sempre as nossas transgressões, nós as fazemos com alguma desculpa. Porque eu estou atrasado, então eu preciso correr mais. Porque não tem ninguém, o guarda não está olhando, eu posso correr mais. A transgressão, sempre nós a fazemos e damos uma desculpa para nós mesmos. A vida espiritual, na minha vida e na sua, o limite que não deve ser ultrapassado é a lei de Deus. Há uma lei, há uma placa de sinalização que é a própria Bíblia. Ela estabelece aquilo que nós podemos ou não podemos fazer, se podemos ultrapassar ou não, consciente ou inconscientemente, ou seja, violar a lei, isto é, cometer transgressão. E Davi diz: apaga as minhas transgressões. A transgressão, meu irmão, minha irmã, é um ato de infidelidade. É um ato de desobediência explícita. Você sabe, mas não faz. Isso é transgressão, é pecado. Implica em fazer a tua própria vontade, contestando ativamente com a vontade de Deus. Deus diz faça isso e você não faz. Deus diz não faça isso e você faz. Isso é transgressão. A lei de Deus, meus irmãos, ela estabelecia que Davi não podia se relacionar com uma outra mulher. Mas ele o fez. Ele sabia que era pecado. Ele se deixou levar pela sua luxúria e pecou. E ele transgrediu a lei de Deus. E por isso ele diz: apaga as minhas transgressões. Mas ele não parou aí. Ele continuou. Ele diz lá, seguindo o versículo: lava-me completamente da minha iniquidade. Enquanto ele orava, confessando o seu pecado a Deus e clamando misericórdia, ele compreendeu que havia outra coisa na sua vida. Haviam outras coisas mais. Além do pecado de adultério, a transgressão, o pecado do assassinato, visível a todas as pessoas e todo mundo viu, ele começa a olhar agora para o seu íntimo, no seu coração, a sua mente, que só Deus pode sondar. E ele fala então: lava-me completamente da minha iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É um erro de natureza diferente daquilo que ele falou como transgressão. Tem a ver com algo interno, pensamento ou sentimento perverso, que nós deixamos crescer dentro do nosso coração. É exatamente isso que a Bíblia fala sobre iniquidade. No hebraico, a palavra significa curvatura, que se refere a algo torto no íntimo da pessoa, lá dentro de nós, que só você e Deus sabe que está torto. Isto é iniquidade. E a iniquidade sempre ela precede a transgressão. Nós abrigamos dentro do nosso coração pensamentos errados e eles acabam dando origem a uma rebeldia consciente, a transgressão. Pensamentos maus, a luxúria que Davi teve. Ele vai alimentando aquela iniquidade no seu coração. E aquela iniquidade o leva à transgressão, ao pecado do adultério. A iniquidade residiu na luxúria que ele nutriu por aquela mulher casada. Ele a vê lá do seu palácio. E então, aquela iniquidade no seu coração, aquele pensamento errado na sua mente, faz com que ele a deseje. Ele pede para que a tragam para o seu palácio e adultera com ele. A iniquidade de Davi foi a sua luxúria. E a transgressão
foi o seu adultério. É importante eu entender isso. A ação externa, ela é consequência daquilo internamente, lá dentro do nosso coração. A iniquidade que nós alimentamos dentro do nosso coração. E Davi ele está dizendo, eu não fiz somente estas coisas, adulterar e matar, não. Mas o meu coração, lá dentro do meu coração eu sou um hipócrita, eu sou um homem que erra, os meus pensamentos têm sido impuros, os meus propósitos íntimos têm sido vergonhosos. Onde eu deveria ser sincero e puro, eu fui desonesto e perverso. No mais íntimo do meu ser, fervilhavam coisas vis, desenvolvidas nas trevas da minha alma, do meu pensamento. Então ele diz, ó Deus, esta é a minha iniquidade. Eu sou um homem perverso, trapaceiro. Mas ele coloca isso diante de Deus e pede misericórdia. Como é difícil abrirmos o nosso coração para Deus. Lá o íntimo, lá dentro, aquilo que está correndo e que muitas vezes alimentamos no dia a dia. Ninguém sabe, mas o nosso coração perverso, a nossa mente alimentando coisas más. Olha que quadro desolador. Ele não era apenas um rebelde contra as leis de Deus, mas ele era um hipócrita, um enganador. Quantas vezes ele foi ao templo render o culto? Quantas vezes ele andava pelo palácio entre as pessoas e todos dizendo, ele é o nosso rei, ele é o grande homem, ele é um homem de Deus, e muitas vezes lá dentro do seu coração, alimentando iniquidade que o levou à transgressão. Mas ele continua e ele prossegue, ó Deus, purifica-me do meu pecado. Purifica-me do meu pecado. E pecado, na verdade, quer dizer errar o alvo. Quando eu estou atirando um objeto, eu erro o alvo, isto é pecado. Juízes, ele nos faz entender um pouco isso quando ele diz lá no verso 20, 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Com uma funda tiravam uma pedra num fio de cabelo e não erravam. A palavra errar aí, lá no hebraico, quer dizer pecado. Errar o alvo. Davi, ele começou pedindo perdão do seu pecado visível, que todos puderam ver. Em seguida, ele pede perdão de tudo aquilo secreto dele, que ninguém via, mas ele sabia que estava errando e contra Deus. Mas agora ele esquadrinha muito mais profundamente o seu coração. Eu queria que você parasse e pensasse nisso. Pode não haver transgressão, pode não haver iniquidade, mas pode haver pecado, que é errar o alvo. Davi, ele olhou para Deus, pediu perdão do seu pecado. Quem sabe quantas vezes foi oferecer sacrifício no templo, mas estava aquém da vontade de Deus. Ele estava falhando. Ele não alcançou o perdão de Deus para a sua vida ainda. E eu gosto desta frase que diz que Davi, ele foi um homem que começou pedindo perdão por aquilo que ele era em seu pior estado. Ele começou pedindo perdão por aquilo que ele era em seu pior estado. Eu sou um adúltero, eu sou um assassino. Mas antes de terminar, guarda isso no seu coração. Ele pediu perdão por aquilo que ele era no seu melhor estado. Como isso, pastor? Se achando rei, homem segundo o coração de Deus, oferecendo sacrifícios no templo, achando que isso era certo. Muitas vezes nós não transgredimos a lei de Deus, não há iniquidade no nosso coração, não alimentamos coisas mais,
mas estamos aquém da vontade de Deus, que é pecado. Pecado. Errar o alvo, o propósito de Deus para a minha vida eu não estou cumprindo. Estou fazendo tudo certo, não estou transgredindo a lei, não há iniquidade no meu coração, mas o propósito de Deus na minha vida eu não estou cumprindo. Deus diz, é esse o alvo que eu quero para a sua vida. E nós deliberadamente dizemos, não, eu não aceito, eu quero ir com a minha própria vontade. Uma vida com propósitos. Deus tem um propósito para nós e muitas vezes nós não queremos nos submeter ao propósito de Deus e isso é pecado. E Davi então ele ora a Deus, ó Deus, não me lances fora da tua presença, ó Deus, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões. Eu sei o que é certo e eu não faço. Deus, lava-me completamente da minha iniquidade. Há dentro do meu coração maldade, pensamentos maus. Ó Deus, venha e apaga, limpa isso tudo. Mas também, ó Deus, venha e me purifique do meu pecado. Eu não estou querendo andar conforme a tua vontade. Eu estou errando o alvo. O Senhor tem um propósito na minha vida e eu não estou cumprindo. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. Quem sabe essa é a nossa situação. Muitas vezes, como cristãos, não nutrimos iniquidade e maldade no coração, não. Não transgredimos a lei de Deus, fazemos conforme a lei dele, mas pecamos. Pecamos porque o alvo que Deus tem para nós, porque o propósito de Deus na nossa vida não é cumprido, que nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Quem sabe você nesta manhã, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Você é um crente, você é uma crente, você é um membro de igreja, tem servido a Deus, não tem transgredido a lei de Deus, não tem nutrido pensamentos maus e maldade, pecaminosidade no coração, mas tem pecado. Pecado por não cumprir o propósito de Deus na sua vida. E é isso que Davi está dizendo. Eu peço perdão, Deus. Tenha misericórdia. Com certeza, Deus, este não era o propósito para a minha vida, que eu adulterasse e que eu fosse um assassino de Urias, não. Dando um mau exemplo para o meu povo. Não, Deus tenha misericórdia de mim. E essa deve ser a nossa oração. Deus tenha misericórdia de mim. Agora não esqueça, mesmo como crentes, a consequência do pecado. Olha a vida de Davi. Nós vamos estudar mais tarde. Torna a dar-me alegria da minha salvação. O pecado tira a nossa alegria. Quantos crentes tristes, abatidos, porque nutrem pensamentos maus e iniquidade no coração, transgridem a lei de Deus claramente e pecam, porque não obedecem o plano de Deus para as suas vidas. E o meu desafio para você é: faça essa oração. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. E a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos a nossa transgressão, se confessarmos a nossa iniquidade, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda esta pecaminosidade que existe em nós. Que Deus abençoe a sua vida. Se você tem se sentido culpado, peça perdão e a liberdade vem. Se você tem se sentido mal diante de Deus, coloque-se a sua vida diante dele agora, pedindo perdão. Se há remorso no seu coração,
confessa isso para Deus e Ele vem e perdoa. E em vez do remorso, que venha o arrependimento. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Quando pecamos, não estamos seguindo o propósito do Senhor para a nossa vida. Quando há iniquidade no nosso coração, alimentando pensamentos maus. E quando há transgressão, ações deliberadamente contra o Senhor. Ó Deus, se o teu filho, a tua filha, tem caído em algum desses erros, ó Deus, vem aí, perdoa os pecados. Que não haja mais remorso, mas que haja arrependimento e liberdade no Senhor. É minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Que esse domingo seja um domingo de bênçãos, um domingo de muita intimidade com o Senhor, um domingo de descanso sim, mas um domingo de intimidade com o Senhor. Uma boa semana, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Fica com Deus. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir.